dar continuidade para apresentar essa nova linha, né, de negócios que a gente pode usufruir, eu vou chamar o Luiz Moraes da Cellcoin para fazer essa apresentação. E a gente vai ver um videozinho aqui também da Cellcoin e todas as ferramentas, né, e recursos que eles têm aí para oferecer para o mercado. Luiz, bem-vindo, uma salva de palmas para o Luiz, por favor. Cellcoin é uma infratech financeira para potencializar negócios. Cellbricks é a nossa solução de Embedded Finance, que atende empresas de todos os tamanhos e setores, por meio de um portfólio pioneiro de serviços e tecnologias. Como parte do Cellbricks, Cell Banking é um Banking as a Service completo, pensado para cada etapa da jornada do seu cliente. Cell Cash leva até você um gateway de pagamento para cobranças únicas e recorrentes. Cell Credit é uma plataforma flexível para criar, distribuir e operar produtos de crédito inovadores. Com o Cell Card, sua empresa pode distribuir seu próprio cartão, deixando com a gente a interface, embossing e licenças com as bandeiras. Cell Open possibilita integrar o Open Finance às diferentes necessidades da sua empresa, sem se preocupar com as licenças regulatórias. Cell Onboarding realiza a identificação, validação e análise de risco de seus clientes. Cell Retail permite a desburocratização de processos para alcançar melhores resultados no varejo. A única infraestrutura capaz de acompanhar a jornada completa da evolução de seus produtos no universo financeiro, com back-office integrado para administrar seus negócios. Cellcoin, the best service for growth. Boa, pessoal. Boa tarde. Prazer. Para quem não me conhece, sou o Luiz Moraes, sou Head de Banking em produtos lá na Cellcoin. Sou engenheiro mecatrônico de formação, então, muito que a gente vai ver aqui do compilado, como que a gente vai moldando os produtos, como a gente vai juntando as coisas para fazer uma solução, é uma das coisas que eu faço desde a faculdade. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que particularmente estava lá quando esse tema estava nascendo na Cellcoin. É fruto de uma necessidade do mercado, que foi trazendo adaptações, muito de evolução. Acho que tem muita sinergia com a palestra que o Carlão estava falando aqui no começo. O Embedded Finance já está passando, a gente está indo para um caminho de Embedded Banking, que é a forma que ele está chamando, o que vai ser em 2030. Esse 2030, eu acredito que ele vai ser um pouco antes. E aqui é o conceito que a gente está chamando de End of Finance. Eu vou explicar um pouquinho mais depois para vocês. Vou até tentar dar uns exemplos, não só do nosso meio bancário, tecnológico, porque eu vi que tem muita gente aqui que já está da área, para a gente tentar pensar um pouquinho fora. Só para a gente lembrar de onde que veio do Embedded Finance, só para a gente ir falando, tudo começou lá atrás, Reino Unido, em 2007, quando começaram a ter necessidade de eu compartilhar meus dados para poder fazer pagamentos, do outro lado de receber também, tudo isso de uma forma segura. Reino Unido, Europa, referência com proteção de dados e tudo mais. Tudo foi evoluindo, começou no físico, demorou um tempinho até sair a segunda vertente da política de proteção de dados, que estava embarcando isso para pagamentos em 2016. E nesse meio tempo, eu acho que a primeira vez que eu olho para um mercado, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, que é do End of Finance, mas aqui eu vejo o primeiro case, que é o que foi nascendo, que é quando o Alibaba chegou e ele tinha uma demanda. Cara, o Alibaba é um mercado de varejo, de vender produtos, o que está vendendo. O business dele é vender esse produto para o varejo. Mas ele tinha uma grande dificuldade, estava o mercado, cara, expandindo para vários outros países, vários outros setores. Muitos vendors para fazer essa venda, só que ainda estava num ambiente lá na China que pouquíssima bancarização, pouquíssimo acesso à conta, pouquíssimo acesso a crédito. Esse problema de eu conseguir conectar os vendors, trazer eles para o meu ecossistema, fazer os pagamentos e gerar isso com a volumetria que eu estou precisando, que o mundo inteiro está demandando para fazer essas vendas, não estava de acordo com a necessidade do Alibaba naquele momento. E ele, muito com o conceito do End of Finance que a gente fala que, cara, eu tenho funding, eu tenho dinheiro, eu vou resolver esse problema, eu vou criar minha plataforma, eu vou fazer os pagamentos, eu vou fazer os recebimentos, eu vou criar tudo isso, e agora, não só do meu consumidor final, que é aquele que está comprando na minha plataforma os produtos, mas eu estou fazendo para uma segunda camada, que é quando eu olho para dentro de casa,
E é por isso que está o Endo. Cara, deixa eu ver, dentro do meu ecossistema, quem mais eu tenho aqui, o que eu consigo fazer de soluções que ou vão me gerar receita, ou vão me reduzir custos, ou vão me colocar agora uma vertical que de repente eu consigo até explorar como uma vertente ao lado, e basta a gente olhar o que foi o Mercado Livre com o Mercado Pago, o Mercado Entregas, o Mercado Tudo. Isso é muito dentro do Finance que a gente vai explorar aqui juntos, tá? Depois aqui mais para frente a gente teve as Big Techs entrando com o Google Pay, Apple Pay, WhatsApp Pay, tudo isso, e nesse momento, em 2014, 2019, a gente só vê os nomes grandes, ainda estava um pouco aquele sentimento de, nossa, mas para eu entrar nisso, tem que ser uma empresa muito grande, eu tenho que ser uma líder global, eu tenho que ter milhões de usuários, o que é investimento para entrar nisso? É disruptivo, é para frente, não é para frente? Parecia que não era um negócio para qualquer empresa. Continua seguindo, fomos evoluindo, né, mas abrindo cada vez mais, ainda com os principais nomes. A Apple, em 22, começa a colocar soluções de crédito no aquário fechado, está testando lá fora ainda, um Buy Now Pay Later, não está disponível aqui, mas ela entrando, ainda não com o conceito de End of Finance que a gente vai falar, ainda muito como embedded, porque ela trouxe para o ecossistema que ela já fazia, para o consumidor final dela, soluções ali financeiras, com funding próprio ou de um parceiro, e acho que um dos grandes marcos vem quando Shopify, grandes marketplaces, começam a trabalhar com a sua conta, começam a ofertar outras soluções inteiras de antecipação de recebíveis, de dar crédito, de dar tudo isso. E aí que o mercado inteiro começa a ficar mais preocupado e fala, cara, tem gente se movimentando muito forte nesse cenário, deixa eu ver o que eu consigo fazer. E tudo isso aqui ainda estava no mundo de que eu estou fazendo essa solução, mas essa solução ela é só uma perninha financeira que eu estou trazendo aqui no meu ecossistema. Minha vertente ainda é outra. E não vou me aprofundar muito nisso. Se eu for entrar aqui, cara, teve a regulação lá de 2013 que permitiu a abertura de IPs, e aí muita gente interpretou até de uma forma, porra, agora eu posso fazer minha IP, sendo que depois a gente se adaptou rapidinho também, e hoje você vê que tem muita gente devolvendo suas licenças, porque o que se habilitou com aquele momento não é que você tinha que pedir sua licença, mas aquele momento abriu um mundo inteiro de serviços as a service. O Carlão, que estava aqui muito forte no Card as a Service, a Cellcoin tem Banking as a Service, Card as a Service, Credit as a Service, e você consegue fazer tudo isso sem ter os impeditivos regulatórios, essas preocupações regulatórias que você tem, maximizando o produto. Só falando do Embedded Finance, ele foi feito, claro que a gente tem players financeiros que também levam outros serviços adicionais. Hoje a gente tem muito disso na Cellcoin. Aliás, eu juro que eu vou tentar não vender produto nenhum, tá? Para vocês aqui. Mas com esses serviços, a gente levou primeiro para players não financeiros. Aqui está um número do mercado, esse número aqui, do tamanho do mercado em 2023 e do que está previsto para 2032, ele exclui China e Rússia, porque são mercados que a gente não tem muitos dados abertos, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho que esse mercado está ficando, e com uma taxa de crescimento de 25% ao ano. O Carlão, no começo, falou de um crescimento de 10%, depois de 20% nos serviços da descentralização do crédito. Esse número, para todos os serviços financeiros, está seguindo a mesma linha, tá? A gente está falando na mesma pegada. E claro que a gente tem o ponto da conveniência, a gente tem fortalecimento da marca, mas foi de fato a transformação digital, foi pandemia, foi tudo isso que acabou acelerando o Embedded Finance. Hoje todo mundo tem alguma coisa, né? Nem necessariamente todos os cases deram certo. Muita gente só foi também por conta de o concorrente estava fazendo. E esse cenário que a gente viu aqui, ele também aconteceu na Europa. Essa pesquisa foi feita na Europa e foram perguntar para as principais empresas não financeiras o que elas viam de futuro financeiro para agregar dentro das suas plataformas, para ofertar dentro dos seus serviços. E, beleza, a gente tem 70% mencionou que os clientes já queriam algum produto daquilo integrado, nova fonte de receita, tudo mais, mas a gente tinha 43% ali que só estavam entrando nesse mercado porque algum concorrente dele estava fazendo, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele precisava colocar alguma coisa, e aí a gente criou um mundo de mesmices, né? Todo mundo levando a mesma coisa para o seu cliente, e no fim não conseguiu nada dos outros itens porque era diferencial, porque não era receita, porque era redução de custo, já que estava todo mundo na mesma. E, claro,
muitos pilares que isso aqui pode trazer, mas ainda nesse cenário, por que é importante, por mais que, desde que você saiba por que você está levando um serviço financeiro, e a gente tem alguns cases muito legais, até aqui no Brasil, do que foi Uber, com a Uber Conta, como que ela levou isso para os motoristas, como que ela levou para um outro mercado. Esses números aqui não são do Brasil, são uma visão geral, é uma pesquisa que a ABN colocou. Do lado esquerdo, a gente tem empresas que são puramente de serviços, marketplaces online, e do lado direito a gente tem empresas que são exclusivamente financeiras. Esses números que estão colocados para vocês, 5.3, 4.6 e 6.7, elas são quanto que o valor delas estimado está em múltiplos da quantidade de vendas da receita de vendas que ela teve no último ano. E quando a gente olha para aqueles players que já estavam entrando e colocando serviços financeiros de alguma forma que fazia sentido para os seus clientes, a gente consegue sair de 5.3 no melhor cenário para 6.7. Quando a gente está falando de bilhões de valuation, esse número é muito significativo. Só que o ponto a gente precisa saber para que essa empresa está fazendo isso, como que ela vai fazer por fazer. Eu já aviso, eu como Cellcoin vou falar, se você chega para mim e não sabe por que você está fazendo, a gente vai sentar que eu vou te explicar todos os custos que você tem. A gente tem que criar algo que faça sentido para você. E se você não sabe, vamos conversar, talvez a gente consiga até colocar outro parceiro, a gente sempre tem possibilidades para o seu negócio. Mas não necessariamente você tem que entrar só porque alguém está entrando e colocando esse serviço. Tem outras formas de atingir esse valuation também, né? Esse slide aqui, eu tô até passando mais rápido, porque depois eu queria falar bastante com vocês de End of Finance e fazer uns comparativos para a gente. Mas isso aqui é só um pouquinho da evolução tecnológica e como que ela foi habilitando os serviços. Antes dos anos 2000, a gente tinha Oracle, SAP, instalações on-premises, briga por grandes contas. Eu vou colocar Oracle, vou colocar SAP, empresas gigantescas para fazer esse investimento, a briga era por essas. Depois, quando a gente começa a ir um pouquinho para o serviço, para o SaaS, ali nos anos 2000, a gente começa a descentralizar essa briga pelas grandes contas e começa a olhar, cara, eu tenho medium business, eu tenho small business, eu tenho várias contas que são extremamente significativas que eu consigo levar alguma coisa para enriquecer o ecossistema dela. E essas empresas que começam a ganhar valuation. Já no terceiro, é quando a gente começa a falar de vamos levar isso para individualização. Então, com Figma, com Notion, com esses exemplos que a gente tem ali, que a gente conhece, é quando essas empresas que passaram à frente começaram a ter um valuation gigantesco, porque criaram modelos de free, de premium, de trial, de experimente, depois foram para modelos empresariais. Isso conseguiu pegar uma grande quantidade de clientes que não estavam lá, porque no começo era só para large, depois era para medium, e agora a gente chegou até no cliente final. E, por fim, o que aconteceu na última década com o crescimento das fintechs, ali está meio difícil de vocês verem, mas lá em cima tem Shopify, tem várias outras ali que estão no segmento financeiro, é que essas fintechs, quando elas começam a levar a tecnologia dessa forma e colocar os serviços financeiros, ela desbloqueia um monte de novas verticais. Então, o valuation dela não é mais, como a gente está falando do Alibaba, que é só pela plataforma de varejo. O valuation dela é por todos os serviços agregados que ela está levando para dentro do ecossistema dela. Mas quando a gente fala do Embedded Finance, e aí pensando um pouquinho a mais, tá? Porque o Embedded Finance ele pode ser desde o cliente que bate lá na porta do Cellcoin pedindo uma API de recarga de celular, até um cara que chega e fala, cara, eu estou pensando em montar uma startup, eu queria ter um ecossistema financeiro, o que você tem de solução de base para me ajudar? Ele tem todos os níveis. Mas uma coisa de quando a gente está do outro lado, quem já esteve do lado do cliente que estava contratando essa solução tecnológica para colocar, a gente sabe quais pessoas a gente tem que convencer do nosso lado, da nossa empresa, para colocar um serviço adicional que não é prestado por mim. Quantos RFPs vocês já participaram? Que o negócio acelerou, você estava com uma solução muito boa, um preço bom, tudo bom, e aquele negócio não andou, cara. Por quê? É difícil. O cara de produto e o comercial é o primeiro que você já conquistou naquela RFP. O problema é que você tem que levar para dentro de casa, com operacional, com compliance, com todo o restante, investimento em tecnologia. E quando a gente fala do Embedded Finance, a gente começa a resolver muitas dores, por exemplo, de compliance e conformidade. Quem responde para o órgão de proteção de dados, quem responde para o Banco Central,
bloqueios judiciais, qualquer responsabilidade dessa é do player de Banking as a Service, Credit as a Service, qualquer um as a Service nesse mercado que a gente está colocando. Então aqui a gente elimina uma grande barreira. Integração tecnológica, o End of Finance está aqui para resolver essa questão que a gente vai explorar. Privacidade e segurança, mais uma vez, cara, você está lidando com alguém que está prestando esse serviço para mais de 100 empresas no mercado. Você não vai ter que sair atrás dos melhores provedores de privacidade e segurança, contratar pessoas, aprender com isso, tomar fraude, para depois começar com o seu business. Às vezes o investimento que você tem que fazer aqui é maior do que você está pensando de fazer o investimento da sua plataforma inteira. E por fim, confiança e aceitação. Cara, você conhece o cliente, você conhece seu nicho, você tem que ter um parceiro de confiança para você colocar ali dentro, e aí nome, histórico, tudo isso, é claro que importa demais o que a gente está falando aqui, né? Para falar do End of Finance, antes tem algo que eu tenho muito em mente sobre nós aqui que somos prestadores de infraestrutura tecnológica, Banking as a Service, Credit as a Service, tudo isso, a gente tem um papel e uma responsabilidade muito pesada com o ecossistema de empreendedores que a gente tem no país. Se vocês forem parar para a gente pensar, cara, é como se nós somos aqueles responsáveis por prover os meios para todos os empreendedores que enxergam um fim. O que isso quer dizer? Deixa aquele cara que está enxergando um fim lidar com esse fim e vamos servir ele com todas as ferramentas necessárias para que ele consiga fazer isso sem que ele tenha que gastar energia, esforço, dinheiro, tempo, tudo isso, criando os meios por conta própria. Se esse cara um dia quiser crescer, quer fazer o meio, tudo bem, a gente até ajuda a estruturar, tudo mais. Mas hoje a gente lá está pronto para ouvir qualquer empreendedor, escutar o que ele quer, ajudar ele a pensar, ajudar a desenhar. E se eu não tiver a ferramenta, hoje eu tenho um ecossistema tão rico, a gente estava falando agora há pouco no café, hoje eu tenho muitos clientes que se tornaram parceiros, muitos parceiros que se tornaram clientes, e se eu não consigo atender, eu consigo trazer alguém do meu ecossistema, levar para você e atender você com a mesma qualidade e confiança da Cellcoin, você só vai abrir ticket comigo, eu me responsabilizo pela segurança e nível de confiança daquele serviço que eu estou levando para você. Então, isso é algo muito importante para a gente explorar quando a gente fala do segmento as a service, principalmente quando a gente fala do suporte. Do End of Finance, agora sim, eu até pedi licença poética total para vocês, esquece mundo financeiro, vamos para um universo que não tem nada a ver com a gente, tá? Mas por que a gente fala que o End of Finance é o futuro, ou melhor, por que o Embedded Finance ficou lá atrás? Vamos fazer um paralelo, vamos pensar que a gente está na pré-história. Eu juro que eu pensei isso aqui agora, então se tiver ruim o exemplo, me desculpem. Vamos pensar que a gente está na pré-história. E aí começou uma galera lá, chegou um cara que sabia fazer fogo. Teve uns incidentes, teve uma galera que botou fogo na floresta, e chegou uma instituição reguladora que falou, ó, agora para fazer fogo, eu estou escolhendo quem, você tem que passar por uma observabilidade e tudo mais, e criaram-se algumas empresas que têm a licença para fazer fogo. Essas empresas agora estão operando no mercado de FaaS, Fire as a Service. Tá bom? O que isso faz? Cara, eu tenho um monte de empreendedores lá, tem uma galera que tem umas cavernas, e o cara serve carne. Serve carne pro povo que vai lá na caverna. Esse monte de caverna já me procura aqui, eu que tenho a licença para fazer fogo, já que eles não podem, mas esse cara não tá nem enxergando que ele pode cozinhar essa carne ainda. Mas esse cara tá falando, cara, eu queria ter uma experiência diferente com meu cliente, então eu não tô atrás de você, porque eu ouvi falar que se eu levar fogo, o ambiente vai ficar mais quentinho quando tiver à noite, e que não vem bicho querer matar meus clientes. Show. Então uma galera começa a frequentar esse lugar, porque ele tá consumindo esse meu produto, e cara, você não precisa aprender a fazer fogo. Eu te sirvo com fogo, e você só me paga o fogo do que você estiver utilizando. Esse é o nosso paralelo do Embedded Finance. Mas aí, chega um outro cara lá, que não tem nada a ver com a história do fogo, e falou, cara, eu trabalho numa empresa que faz TACAP, eu faço porrete. Eu tenho umas árvores lá, eu tenho um pedaço florestado, me falaram para conversar com você, porque parece que você tem umas soluções,
você consegue fazer umas coisas e para os meus colaboradores, que é a galera que trabalha lá cortando as árvores, olhando para esse meu ecossistema interno de galera que eu tenho ali, esse pessoal ele vai dormir à noite e é frio. Eu queria saber se você consegue me prover uma solução que eu consigo colocar para os meus colaboradores que eles consigam levar fogo para a casa deles. E a gente explora e fala, cara, até que eu consigo te fornecer isso. Mas já que o seu negócio é fazer porrete, mas já que você também tem esse business, quantas pessoas que você tem que trabalham para você, que fabricam isso? E se a gente fizesse agora, trabalhasse com você, pô, eu tenho um monte de parceiro lá, você viu falar um negócio chamado churrasco? Eu tenho um fornecedor, um parceiro lá que é meu cliente, que contrata meu fogo para fazer umas coisas, e parece que esse cara, ele consegue fazer um negócio lá que é churrasco, e se você mantém sua vertical ali do TACAP, mas você começa a fazer isso, serve um negócio que é um restaurante para você fazer aqui. E aí você começa a gerar mais fidelidade, você consegue fazer mais algumas coisas, e vai gerando mais engajamento com esse pessoal. E ele falou, cara, vamos investigar isso aqui, deixa eu ir, mas eu tenho meu board para eu convencer, e eu também tenho um histórico de um cara que estava lá, e ele tem uma experiência que não foi legal, porque ele trabalhava no mesmo ramo, ele foi experimentar com essa tecnologia concorrente, e pegou fogo em tudo, eu perdi tudo que eu tinha. E aí que a gente entra, mais uma vez, com o Endofinance, que é de, cara, eu não só te dou a ferramenta, mas eu vou te dar o suporte, eu vou te ensinar a trabalhar com isso, sem que você tenha que fazer um investimento grande nisso. Você não precisa sair por aí contratando pessoas que saibam lidar com essa tecnologia. A gente vai levar isso para você. E assim você vai aumentando seu ecossistema. E da mesma forma, esse cara fala, mas eu também tenho aqui madeira sobrando da minha produção. E a gente conecta mais uma vez com um cara que ele faz carvão. O Carlão, que estava aqui, por exemplo, ele tem uma empresa que faz carvão. E a gente vai trazendo esse ecossistema de uma forma que, quando a gente olha, esse cara que tinha uma indústria que não tinha nada a ver com aquele serviço, hoje ele está montando franquias, ele está trabalhando com outros segmentos, ele está trabalhando agora com segmento de alimentação, ele está trabalhando com segmento de carvão. Esse cara, ele diversificou tanto esse segmento, só que sem perder o viés dele e com o fator de determinação do board. Exemplos, e aí, pegando esse paralelo do que eu disse, desse exemplo de outros meios, mas é só para a gente ver o que a gente consegue levar para mercados que não estão dentro. Hoje, o que a gente tem procurando a Cellcoin, por exemplo, para fazer isso aqui? Vocês já imaginaram que a gente tem empresas que são franqueadoras querendo levar esse Endofinance e ela não encontra uma forma de fazer a meritocracia até? Esses caras, ele não tem ação para distribuir, mas ele tem funding, ele tem caixa. A gente tem hoje empresas franqueadoras buscando a gente para que, com meritocracia, ele dá um investimento para que esse cara torne-se um sócio adquirindo uma franquia. Dentro da nossa própria casa, a gente está trabalhando com emissão de cartão também. Quando a gente olha para o que eu pago para fora com meu cartão corporativo, e se eu utilizasse meu próprio cartão corporativo para os funcionários, o interchange que eu ganho dos milhões que eu pago todo ano, além de eu colocar um cartão Black para que os nossos colaboradores possam viajar e ter benefício de sala, é muito grande. Imagina isso para uma indústria de medicamentos, por exemplo, quantos representantes comerciais esses caras não têm? E que hoje, até o Carlão falou muito ali também, né, de que a gente leva a marca. Essas empresas que a gente está falando aqui, que estão procurando a gente, elas não são financeiras. E elas não estão procurando um produto para fazer para o seu cliente final. Esse é o paralelo. Ele não está me procurando porque ele quer uma coisa para a indústria dele que faz TACAPs. Ele está querendo fazer algo para o restante do ecossistema dele. A gente tem, o que mais? Exemplos. Logística. Cara, logística... A nossa frota do Brasil, ela é predominantemente rodoviária. Não tem uma indústria aqui que não tem uma dependência, não tem uma grande quantidade de motoristas que estão lá. E aí, quando a gente fala de emprestar marca, a gente tem um monte de bancões que batem todo mês lá nessas mesmas empresas, tentando falar que está levando soluções para esses clientes,
Mas, na verdade, o que ela está querendo fazer é explorar a marca desse cliente. Mas a receita é toda dela. A gente vê com folha de pagamento, a gente vê com linhas de crédito, a gente vê com tudo isso. O que a gente vê com a Endofinance, mais uma vez pegando esse ecossistema que orbita tudo isso, cara, vamos construir uma solução de ponta a ponta que você não tem barreiras para você lidar com o seu board. Você não tem que falar de integração tecnológica. A gente passa para a última parte, tá? A gente não tem que falar de integração tecnológica. Você não vai ter que aportar recursos de tecnologia aqui, porque eu vou te prover todas as integrações, fronts, ferramentas de back-office e tudo que for necessário para você. Você não tem que lidar com regulatórios. Você não tem que sair por aí contratando ferramenta de fraude e pessoas para lidar com a ferramenta de fraude. Você não tem que ir lá com a empresa de cartões para fechar com a embolsadora. Você não tem que contratar uma empresa de entrega de cartão. Você não tem que fazer nada disso. Por quê? Seu business não é esse. Seu business é fazer a outra venda, fazer outro produto. E com isso a gente traz a solução tecnológica, a solução regulatória, a solução tudo isso. Então, no caso da logística, pensa de uma forma, e esse é um case que já aconteceu com uma outra empresa aqui, tá? E deu muito certo. Essa mesma empresa que vende os produtos, ela tem um ecossistema tão grande de caminhoneiros que orbitam lá, e ela tem funding, ela tem caixa. Ou mesmo que ela não tenha, tá? A gente tem fundos que a gente consegue conectar que tem o caixa para isso. Mas ela pode prover um aplicativo, ou sem aplicativo mesmo, tá bom? Mas de uma forma que, cara, ela trabalha com um cartão white label da marca dela, que vai estar na mão do motorista, um aplicativo white label na marca dela. Tudo que esse motorista gastar com esse cartão vai entrar, depende da variante, mas, cara, vai entrar 1%, às vezes mais de 1% como nova receita para ele. Não vai ter que desenvolver aplicativo, não vai ter que se integrar, não vai ter que aprovar em nada no board. Um time de tecnologia para se integrar com isso. Vai poder trabalhar antecipação de recebíveis. Esse cara paga esse motorista, que normalmente é PJ, ele consegue trabalhar funding, consegue trazer mais uma nova fonte de receita para o motorista tá bom também. Ele consegue dar uma linha de crédito emergencial, o caminhão quebra, vai ter imprevistos. E aí, ele consegue trabalhar mais uma oportunidade. A gente tem serviço de débito veicular, você consegue levar para esse aplicativo também, avisar esse motorista de que tem uma multa, de que teve um imposto, né? E mais uma vez, você parcela para esse cara, você começa a gerar coisas tão grandes nesse ecossistema, que de fato é algo diferente, que não está por aí na rua. Você pode chegar com uma parceria de postos e fechar um cashback. Hoje, no case que a gente tinha, que eu trabalhei anteriormente, que foi da Uber Conta para fazer, a gente tinha mais de 1 milhão de motoristas, 90% deles negativados, 90%, sem crédito nenhum no mercado. E por ter todos os recebíveis passando por esse arranjo, por conhecer tudo isso, a gente conseguia colocar um cartão na mão do cliente com cashback para abastecer no posto. E o melhor de tudo, conseguia dar uma linha de crédito com 2% de taxa ao mês, uma linha quase com crédito de consignado para 90% numa base que está negativada. É esse o valor que você libera para o seu cliente. Então não é que a gente está falando para esse varejista, para esse cara trabalhar, a gente não está falando para ele colocar só um produto ali, só um cartão dele para trabalhar com a marca dele, não é um private label, se der deu, se não der não deu. Com a Endofinance a gente está falando dessa solução inteira, que pode permear quantos produtos vocês quiserem, cada um tem uma forma de um nicho muito forte, então os produtos não são todos replicáveis, mas são todos customizáveis com os mesmos bloquinhos que a gente tem, e pensado de uma forma que entra nessa nova vertical, que você não vai ter que ficar convencendo muita gente, não tem grandes investimentos para você. É essa nova forma de olhar para o ecossistema que, cara, a gente deixa de olhar para o nosso cliente mais óbvio, que é aquele cliente final, que é o cliente que acessa a minha plataforma, a gente olha para todo mundo que está ao redor e olha para as novas formas de empreender que a gente tem dentro do ecossistema e consegue gerar algo que tem, de fato, muito valor. Casos Shopify, Apple, e aí, pessoal, enormidade. Consegue pensar em qualquer setor, agro, essa solução. E aí, já partindo para as partes das perguntas, um dos fatores que eu acho que são mais decisivos para isso aqui
é a gente, primeiro, né, você tem que ter bons profissionais nas áreas de produto e contato com vendas para entender do ecossistema do cliente. Segundo, né, a gente tem que ter alguém que já trabalhou do outro lado e sabe as dores que é para colocar isso. A dor não é conhecer no mercado de logística. A dor é conhecer, cara, o que eu tenho que aprovar numa empresa do tamanho daquela para eu entrar numa nova vertical. E como que a gente vai matando essas dores? Então, estou à disposição para qualquer um que queira conversar, todos os business que vocês tiverem, sejam clientes, sejam parceiros, não somos parceiros, não somos clientes ainda, estão super abertos a vir bater um papo com a gente. Como eu falei, a gente tem clientes que se tornam parceiros, parceiros se tornam clientes, né, no ecossistema, como o Carlão mencionou, né, a gente compete, mas a gente também está junto, e espero que vocês pensem um pouquinho também numa linha de brainstorm, e aproveitem as possibilidades que a gente tem de End of Finance, que de fato, para a gente, para nossa realidade, já é algo que deixou o Embedded Finance lá para trás. Obrigado, pessoal.